Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas para vocês para a nossa aula de hoje, aula número 12 de língua portuguesa para o 7º ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, pessoal, o que é que nós vamos estudar na aula de hoje, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos revisar os conceitos de conto, que nós já estudamos anteriormente, bem como de foco narrativo, tá? A prof gostaria que vocês separassem o material para a nossa aula, né? Que vocês pegassem o caderno, deixassem aberto lá na matéria de português, separar lápis, caneta, borracha, para a gente fazer as anotações durante a aula, tá certo? Muito bem. Vamos aos objetivos da aula. O que é que nós queremos com o estudo de hoje? Então, nós vamos ter como objetivo as seguintes propostas. Nós vamos relembrar as características do conto, né? O que é que faz uma história ser caracterizada como conto, que características tem esse texto, identificar nos contos essas características, ler o texto e dizer, olha, aqui eu tenho uma característica do conto, é conto por causa desse parágrafo aqui, né? E encontrar o assunto do conto, do que é que fala a nossa história. Ok? Material separado, pessoal? Muito bem. Então, nós vamos iniciar a nossa aula com a leitura de um conto. E o nosso conto se chama Conto ou Não Conto? Estão vendo a ilustração? Então, aqui, pessoal, eu trouxe a capa do livro no qual essa história, esse conto está inserida. Essa é a capa do livro, né? O autor é o Abel Sidney, né? O autor do conto. E lá no finalzinho da aula, a prof vai deixar para vocês o link aonde vocês têm esse livro disponível para leitura. Caso vocês tenham interesse e vê-lo publicado no livro com as ilustrações, vocês podem fazer. Vocês não vão se arrepender, é bem bonito, tá, pessoal? Porque aqui eu trouxe apenas o texto e não as ilustrações, só apresentei a capa para vocês, né? Incentivar e despertar a curiosidade e deixar o link depois para vocês observarem o conto todo com todas as ilustrações, tá? Do que será que vocês acham que vai se tratar esse conto? Qual será o assunto dessa história? Conto ou não conto? Já passaram por um dilema como esse de ficar em dúvida se vocês vão contar algo ou não contar? Será que é de um segredo? Vamos descobrir. Então a história começa assim. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem. Mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e a minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança daquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive? Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha,
Procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e eu não sei se eu devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não? Pois pense e depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que ouvir mais do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leva e traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outros dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado bem quietinha e disse ela: sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa da minha mãe com as outras pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. E nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passado tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isso é segredo que eu não posso contar. Esse é o nosso conto, né? Então, descobriram por que é que o segredo se chama conto ou não conto? O conto se chama conto ou não conto? É mesmo um segredo, né? Que ela quase entregou da prima dela. E ainda bem que não entregou, né? Porque a prima estava ouvindo tudo escondidinha lá na cozinha.
enquanto ela conversava com a tia, no caso, mãe da amiga dela, né, da prima. Então, vamos relembrar por que essa história é um conto, né? Inicialmente, nós temos que lembrar que o conto é uma narrativa curta. Prof do céu, mas essa história foi bem comprida. É justamente por isso que eu escolhi essa história para vocês. Lendo assim, parece que foi comprida. Mas o que a prof quer dizer com uma história curta? Isso aqui, ó. Um conto não vai ocupar um livro todo. Um conto será parte de um livro no qual eu tenho vários contos. Por isso, a prof vai deixar lá no final da aula o link onde vocês poderão ler um livro com contos. Entenderam? Então, o conto é uma história curta, não tem muitas páginas. Diferente de outros livros que nós temos uns 100 páginas, 200 páginas, 500, às vezes mais de 1000 páginas. Então, isso não é um conto, tá? Outra característica. O conto, ele tem apenas um conflito, um problema. Mas, apesar de ele ter apenas um conflito, um problema, ele vai apresentar o começo, o meio e o fim da história. Né? Percebam que na história que nós lemos, nós temos um problema só. Qual é esse problema? A dúvida da menina, se ela vai contar para a tia o segredo que a prima contou, né? Que ela foi lá na cozinha um dia, que a mãe não estava em casa e fez bolo e gastou um monte de ingrediente e não deu certo e jogou tudo fora e limpou tudo e a mãe nunca soube disso. Esse é o conflito, esse é o problema. Ela não sabe se ela tem que contar isso para a tia dela, no caso mãe da prima, né, que contou para ela, ou se ela não conta. Então essa é uma característica do conto. Ele tem um problema só, um conflito só, tá? Outra coisa. O conto possui poucas personagens. Não tem muito personagem, são poucos personagens. O cenário é limitado e o espaço de tempo também é reduzido. Vou mostrar para vocês. Né? Então, aqui, ó, o cenário, vocês vejam que ele é reduzido porque a história toda se passa onde? Na casa da prima. Né? Lá na casa da prima, onde ela foi passar as férias, ela escutou o segredo, lá ela ficou, né, matutando se ela ia contar ou não para a tia, tentou contar lá na cozinha, mas acabou não contando. A tia deu exemplos de pessoas linguarudas e mexeriqueiras, né, para mostrar que isso não se faz e fazer ela refletir que não deveria contar o segredo, né? Então, quando se fala em espaço reduzido, é que o lugar onde acontece a história é pequeno, né, é reduzido, como a palavra já diz. Outra característica se refere ao espaço temporal. Vejam que nesse conto o espaço temporal também não foi grande. Olhem só, num dia a prima contou o segredo para ela. E nesse mesmo dia ela quase contou para a tia dela. No outro dia, ela contou outro segredo para ela. Perceberam lá no final da história que nós nem sabemos que segredo é esse, né? Ela contou mais um segredo, porque ela não revelou o primeiro, né? E, portanto, a gente percebe que o tempo não é comprido, né? Não se passam muitos dias, não se passa meses nem anos, o tempo é reduzido, né? Essa é a característica do conto, né? A história é curta, tem poucas personagens. Quem são os personagens? A menina, a tia, né? São 3 personagens, né? E a prima. Não tem muita personagem na história. Então, essas são as características do conto, né? E o segredo no final, né? Outro segredo que a prima contou para ela, que ela ficava escutando conversa dos outros sozinha lá na cozinha, né? O segredo dos namorados e coisa e tal, isso ela não conta, né? Fica para a gente imaginar, né? Quantos segredos a mais que as duas depois dividiram, tá? E todas essas características, né, fazem com que essa história seja um conto. Relembrando, quais são? História curta, né, poucas personagens, cenário limitado, espaço reduzido e apenas um conflito, um problema. Então, como é que eu faço para saber se uma história é um conto?
Eu vou buscar essas características na história. Primeiro eu vou olhar, tem bastante personagem? Não tem, tem 2, 3. Aonde acontece a história? Esse espaço é reduzido, é pequeno? E o tempo, durou muito tempo? Não, não durou, pouco tempo, né? A história é curta, então é um conto, certo, gente? Então vale a anotação aqui lá no caderninho de vocês, né? Como é que eu sei que a história é um conto? A história é curta, tem poucas personagens, o cenário é limitado, o espaço reduzido, tem um conflito. Ok, pessoal? Muito bem. Outro aspecto que a prof quer reforçar com vocês é a questão do foco narrativo. Nós já estudamos também que o foco narrativo ele pode ser em primeira pessoa, né? Quando nós temos um narrador personagem, ou ele pode ser em terceira pessoa, quando nós temos um narrador observador. O narrador personagem é aquele narrador que ele participa da história, ele conta a sua história com os demais personagens. Ele faz parte da história. O observador não, ele está de fora narrando os acontecimentos. E nessa história, que tipo de narrador nós temos? Vocês conseguiram identificar? Vamos dar uma olhadinha? Logo no início da história, nós percebemos que é um narrador personagem, tá? Por quê? Porque ela diz assim: éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Perceberam? Que ela é personagem da história. Quando ela diz nós aqui, ela se refere a ela e a prima. Ela diz que isso aconteceu quando elas eram pequenas, elas eram crianças ainda, né? E eu passava as férias. Ó. Perceberam? Narrador, personagem. E na palavrinha brincamos, também se refere a ela e a prima, né? Nós brincamos, nós éramos ela e a prima. Então, nós temos um narrador personagem nesse conto, certo, gente? Muito bem. Então, para finalizar, vamos revisar, né, o conto. Narrativa curta, um conflito apenas. Apesar disso, ele tem começo, meio e fim, possui poucas personagens, cenário limitado e espaço de tempo reduzido. O foco narrativo ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser em primeira pessoa, como foi o caso do exemplo da história de hoje, do conto de hoje, bem como ele pode ser em terceira pessoa, como um narrador observador. Ok, pessoal? Muito bem. E o link que eu prometi para vocês? Então, está aqui, né, o link para vocês, caso vocês queiram acessar, né, conhecer o livro no qual está o conto que eu trouxe, ver as ilustrações, está disponível aqui para vocês, nesse endereço eletrônico. Ok? Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, não esqueçam, temos atividades, né, sobre esse assunto e nos vemos na próxima aula. Tchau!